2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Eu vou ler numa outra versão que diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1, 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por aquilo que o Teu Espírito nos dá. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E suplicamos, ó Deus, que essa palavra agora encontre espaço em nossos corações. Que ela esteja, Senhor, trazendo um significado diferente para a nossa existência nessa noite. Que o Teu Espírito nos alimente pela Tua bondade. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder, amor e prudência. Poder, amor e prudência. São essas três coisas, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, que o Espírito de Deus coloca, o Espírito de Deus introduz no coração de todo aquele que crê no seu poder. O medo é um mecanismo de defesa. Todas as pessoas, em alguma instância, em alguma situação, sente medo de alguma coisa. O medo, eu costumo dizer que é a dor da alma. É com o medo que nós protegemos a nossa alma. É com o medo que nós nos acercamos de alguns cuidados para que estejamos trilhando de acordo com os parâmetros que entendemos serem os melhores ou aqueles mesmo que a sociedade nos impõe. Mas, ao mesmo tempo que o medo serve também para nos proteger, ele é um limitador. Ele começa a se constituir como barreiras quando nós o deixamos dominar a nossa mente, quando nós permitimos que ele seja maior do que a nossa expressão de coragem. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é prosseguir na direção, apesar do medo. Apesar do medo, prosseguir na mesma direção, na direção correta, constitui-se em coragem. O Espírito de Deus não nos limita dentro da dimensão da graça de Deus. O medo nos limita, mas o Espírito de Deus não nos limita. O Espírito de Deus nos dá asas, o Espírito de Deus nos dá campo, o Espírito de Deus nos impulsiona, para que nós sejamos encorajados e despertados para realizarmos a vontade de Deus dentro do nosso interior. O Espírito Santo, ele concede poder. Acabamos de cantar que Cristo tem poder para salvar. E isso é uma pura realidade. Isso não é apenas uma expressão qualquer. Isso não é apenas um achismo religioso, mas isso constitui base da nossa fé, porque é a expressão da palavra de Deus. O Espírito Santo concede poder contra o império das trevas. A palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, independente de situações, independente de tempos, épocas, independente de governo, independente de inflações ou quaisquer outros obstáculos, a igreja do Senhor, ela recebe do Senhor poder para militar, para lutar contra o império das trevas, ao ponto de o próprio Jesus acreditar na igreja como um grande trator, uma grande máquina capaz de destruir as portas do inferno. E as portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é você. A igreja não é esse templo.
A igreja não são os que não estão, mas a igreja se constitui por 2 ou 3 que em nome de Cristo, em nome do Senhor, estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para destruir o império das trevas. Há muitas pessoas ainda envolvidas com o império das trevas. Há muitas pessoas cuja visão espiritual está na negritude do pecado, está encoberta, a visão está encoberta e não conseguem visualizar, não conseguem ter um outro aspecto, não conseguem caminhar numa outra direção, porque ainda não receberam o poder sobre a sua vida. A igreja do Senhor, ela tem poder. Se nem todos usam esse poder, o defeito está em nossas vidas, está na vida de cada um que não sabe, não se habilita, não busca, não se aprofunda para conhecer e continuar conhecendo a mente do Senhor. O Espírito Santo nos concede poder contra os medos. Eu comecei dizendo que o medo é um mecanismo de defesa. O medo, ou através do medo, nós blindamos algumas situações, ou pessoas, ou problemas, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz, em Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós temos, por conta da natureza carnal, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos envolvidos de medo. Mas o próprio Espírito de Deus, ele fornece para nós ânimo, ao ponto de não nos permitir ficarmos pasmos, espantados, porque o Senhor, segundo a sua palavra, é conosco por onde quer que estejamos andando. O Espírito Santo, ele concede poder para testemunhar do amor de Deus. Jesus, ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele diz à sua igreja: eu mando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. A igreja do Senhor, constituída por mim, por você que está em casa, a igreja que é constituída por todo aquele que expressa, através do amor de Deus, expressa que o seu coração, que a sua vida pertence ao Senhor. Todos nós temos poder para testemunhar do amor de Deus. Todos nós temos recebido graça e misericórdia. Geralmente, quando se fala em testemunho, as pessoas pensam logo numa situação de cura. Geralmente, as pessoas que testemunham foram aquelas que foram curadas de alguma enfermidade. Mas ser curado do pecado é também ser curado, é também um milagre, é também algo que o próprio Espírito de Deus tem capacidade de fazer com que nós estejamos sendo isentos, perdoados, lavados no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Fui pastor de uma determinada pessoa, alguns anos atrás, e essa pessoa tinha uma vida para lá de tortuosa. Essa pessoa tinha uma vida que não agradava a Deus, não agradava a sua família, não agradava a ela mesma e não agradava a sociedade. Mas essa pessoa, em determinado momento da sua vida, ela teve um encontro com o próprio Deus. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ela começou a vivenciar dias diferentes, e ela começou a experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. E algumas pessoas que conheciam-na, algumas pessoas que eram envolvidas com o seu dia a dia no seu passado, chegaram para ela e disseram que ela não tinha condições de ser uma cristã, não tinha condições de pregar a palavra de Deus, porque o seu passado lhe condenava. E ela olhou para essas pessoas e disse: olha, aquela pessoa que você conheceu no passado, de fato não tem a mínima condição de testemunhar do poder de Deus. Mas eu sou uma nova criatura, você acreditando ou não, você acreditando ou não no que eu prego, Jesus lavou a minha vida, Jesus santificou a minha vida, Jesus mudou a minha história.
E pouco tempo depois, algumas pessoas, alguns dos seus vizinhos, vendo o seu testemunho de vida, também se dobraram diante do Senhor, também se converteram ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Independente de quem você já tenha sido, de tudo que você já fez, quando o Espírito de Deus entra na sua vida, quando a salvação alcança o seu coração, o Espírito Santo concede poder para você testemunhar do amor de Deus. Mas o Espírito Santo também o Espírito Santo concede poder para você testemunhar do amor de Deus, mas o Espírito Santo também gera amor em nossas vidas. Amor, segundo a palavra de Deus, o amor, ele é o vínculo da perfeição, é a marca da perfeição. Se você quer caminhar rumo à perfeição na sua vida, ame ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Geralmente as pessoas invertem isso, as pessoas querem ser amadas. Todo mundo conhece essa passagem bíblica: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas criamos a expectativa em que as pessoas é que precisam nos amar. Temos necessidade de sermos amados, e quando não conseguimos entender o tipo de amor que as pessoas atribuem a nós, quando não nos sentimos amados o suficiente, parece que nós esquecemos de que a ordem é também para cada um de nós. Você já viu alguém dizer assim: olha, por exemplo, eu saí da minha igreja porque a minha igreja não tem amor? O que é a igreja? A igreja ela é composta de pessoas. Se você não foi amado e saiu da sua igreja, você perdeu uma grande chance de demonstrar para toda a sua igreja o quão amoroso você poderia ser. Você perdeu a oportunidade de mostrar para as pessoas que não demonstraram para você, na prática, o que é amar. A palavra do Senhor diz que o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. O amor, ninguém merece ser amado. Se você é amado porque merece ser amado, isso não é amor. O amor é, antes de tudo, fruto da graça. Amor é, antes de tudo, uma decisão. Deus decidiu amar a humanidade, amar você. Mesmo antes de você nascer, Deus já havia se preparado para amar você. Ele tomou uma decisão de que não te perderia de jeito nenhum e que colocaria todos os recursos ao seu dispor para que Ele pudesse resgatar você, para que Ele pudesse trazer você de volta ao seu aconchego, aos seus braços. O amor, ninguém merece. Amor é muito mais que sentimento. Amor é ação. O amor não se compra, porque o amor já foi pago. Nós cantamos: sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Não é por aí que a gente canta? Já foi pago um alto preço. O Espírito Santo gera esse amor gratuito em nossos corações. O amor se ganha de graça, ele é presente de Deus. O amor não é fruto do meu esforço para com Deus, mas o amor é iniciativa de Deus, independente do meu esforço. Quando eu me esforço para corresponder ao amor que Deus me dá, quando eu me esforço para valorizar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aí eu começo a entender quão profundo é o amor de Deus. Eu começo a entender que eu nada fiz para merecer. Eu começo a entender que tudo é fruto da graça de Deus, que por misericórdia me perdoou, e dando-me agora a grande oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, a partir do momento que eu decidi no meu coração colocar a minha vida no altar do Senhor.
O amor ele é de graça, mas ele só se torna eficiente quando ele é correspondido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou. Aí vem a segunda parte, para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que corresponder a esse amor, todo aquele que entender que esse amor é fruto da graça, todo aquele que entender que como corpo de Cristo, como servos do Senhor, como exército do Senhor, estamos neste mundo não apenas para fugirmos do inferno, mas como igreja do Senhor, somos convocados a povoar o céu. Quantas mães nós temos aqui? Quem é mãe? Levante a sua mão aí. Muitas mães. Quem é pai? Levante a sua mão aí, quem é pai. Isso. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Bote isso na sua cabeça. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Você gerou filhos para serem imagem e semelhança do próprio Deus. Você gerou filhos para viverem em santidade, para viverem debaixo da graça, debaixo do amor de Cristo. Você não gerou filhos simplesmente para procriar e aumentar a sua prole, mas você criou filhos para que a glória de Deus se estendesse aqui na terra. Não estou dizendo a você que você é obrigado a tomar as decisões pelo seu filho, nem que os seus filhos são obrigados a tomar as suas decisões como as mais corretas na vida dele. Mas é obrigação sua como pai, é obrigação sua como mãe, seja o filho natural, seja o filho adotivo, seja o filho de criação, é obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação do pai e da mãe, ensinar a criança no caminho que se deve andar, para que até mesmo quando envelhecer, ele não venha se desviar desse caminho. O Espírito Santo nos conduz à prudência. A Bíblia diz que são 3 coisas que o Espírito de Deus nos dá. Ele nos enche de poder, ele nos enche de amor e ele nos torna prudentes. As pessoas prudentes são pessoas equilibradas, pessoas felizes. Pessoas imprudentes são aquelas que trocam as mãos pelos pés. São aquelas que de tão apressadas, elas terminam chegando antes do tempo. Ou aquelas que de tão distraídas, sempre chegam depois do tempo. A Bíblia diz que precisamos remir o tempo, precisamos ter consciência de que o tempo é breve. Não haverá uma outra oportunidade depois da morte. Se você quer ter um estilo de vida que agrade a Deus, precisa ser aqui, agora. Se você quer um estilo de vida que encha o seu coração e o coração de Deus de alegria, precisa ser hoje. Quantos que estão aqui e quantos dos que estão em casa podem garantir que amanhã estarão vivos? Fazemos planejamento para que estejamos. Temos a esperança, o desejo de estarmos vivos amanhã, mas o amanhã não nos pertence. Assim como o ontem que nos pertenceu e hoje já não temos mais controle sobre o ontem, o amanhã é um tempo que nos foge do controle e que não sabemos nem temos como trazê-lo para o presente. Portanto, o Espírito Santo nos conduz à prudência. Pessoas prudentes, além de equilibradas, felizes, são pessoas ousadas e cheias de credibilidade. Pessoas equilibradas, elas trazem consigo a credibilidade. Você já viu que há pessoas que não trazem credibilidade? E quando elas falam, ninguém acredita. E por que não acredita? Porque tais pessoas não agem com prudência. A prudência ela é dada pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus fala no texto que nós estamos tomando por base. O que Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes.
A prudência, ela demonstra sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Todo ser humano, todo homem, toda mulher que verdadeiramente tem sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, que consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, torna-se uma pessoa prudente. Torna-se uma pessoa equilibrada. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser simples como as pombas, mas deveriam ser espertos como a serpente. Eles deveriam estar o tempo todo atentos. Quando você começa a ler, a partir do capítulo de número 25, lá de Mateus, os últimos capítulos, você vai ver Jesus falando sobre as coisas que hão de vir antes da vinda do Filho do Homem. E ele fala de guerras, ele fala de apostasia, ele fala de rumores de guerras, ele fala de pestes, de terremotos, ele fala de desafetos, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, países contra países, reinos contra reinos. Ele fala de todas as coisas que precederão a sua volta. O Espírito Santo, ele coloca em nós a prudência. A igreja que é prudente, ela começa a entender que os sinais que estão no mundo são sinais que precedem a volta de Cristo Jesus. Para muitas pessoas, Jesus não voltará mais. Para muitas pessoas. Mas o pior é que para alguns que estão dentro das igrejas, esses alguns vivem como se Cristo jamais fosse voltar. Haverá um dia em que eu, você e toda a humanidade estará diante da presença do Senhor. E um dia todos nós estaremos na presença de Deus, estaremos prestando conta daqueles que fomos, daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Nos apresentaremos diante do seu tribunal, e ali não haverá mais a possibilidade de reconsiderar as nossas vidas, não haverá necessidade ou oportunidade para uma santificação imediata. Mas o mesmo Espírito que gera em nós o poder, o amor e nos torna prudente, ele nos dá sensibilidade para que possamos viver de acordo com a orientação do próprio Deus. Mas eu quero concluir. O ser humano, ele tem os seus medos em todos os níveis possíveis. Esses medos, eles são oriundos da natureza carnal. Nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, a Bíblia chama esse homem de homem natural. E o homem natural, aquele que ainda não se encontrou com Cristo, ou o homem carnal, aquele homem que já se encontrou com Cristo, mas que não luta por uma vida digna, não luta por uma santificação de vida, é natural que tanto a um quanto a outros, o medo surja em seu interior. Porém, o que diz a palavra de Deus, é que o Senhor nos tem dado o espírito de coragem, o espírito de luta, espírito de conquista. O medo não anula o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. O medo não pode anular o propósito de Deus na sua vida. Ele te deu poder, ele te deu amor, ele te deu prudência. Tudo isso para a glória dele. Mas tem uma coisa que só você pode fazer e que nem Deus pode fazer por você. É decidir. Deus te deu todas as ferramentas, todas as possibilidades, todas as suas necessidades. Deus antecipadamente colocou algo à disposição. Mas só tem uma coisa que Deus não pode fazer: decidir por você. Algumas pessoas colocam como que, dependendo de Deus, no dia em que Deus quiser, eu entregarei a minha vida para Jesus. No dia em que Deus quiser. Se você voltar ao Calvário, 2000 anos atrás, você vai ver que esse dia já existiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de uma maneira tão profunda,
que antecipadamente Ele já deu o seu Filho, para que em você querendo, em você respondendo ao chamado dEle, você não se perca, mas tenha a vida eterna. Baixe a sua cabeça que eu quero falar com Deus a seu respeito. Quero orar ao Senhor pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor, pela sua misericórdia, coloque dentro da sua vida esse poder, esse amor, essa prudência, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E eu quero saber se aí na sua casa, semana passada nós tivemos alguém que se reconciliou, a Lisandra. Queremos mandar um abraço para você, Lisandra. Temos orado por você, que Deus abençoe a sua vida. Se há mais alguém na sua casa, se há mais alguém agora nos ouvindo, alguém que está agora falando com Deus e que sente vontade de voltar para o Senhor, independente da sua denominação, você precisa voltar para o Senhor. Faça-nos entender. Você manda uma mensagem aí no chat para que estejamos orando por você. Mas se temos também, dentre os que estão aqui, alguém que declaradamente queira se expor, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, declarando Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar por você, e para isso eu gostaria que você se identificasse, levantando uma das suas mãos, se esse é o desejo do seu coração. Aí em casa também você pode declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero orar por você. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu poder e amor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, e te agradecemos, ó Deus, pelos corações que estiveram ouvindo-a. Pedimos que em nome de Jesus, coloques a tua mão de poder, o teu dispositivo, ó Deus, de convencimento, para que, ó Deus, vidas nesta noite se declarem como servas tuas, vidas nessa noite retornem aos braços do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.